Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 9. Juízes, capítulo 9, e nós vamos ler do versículo 8 até o 15. Juízes, capítulo 9, de 8 a 15. Diz assim: certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Vamos orar. Te agradecemos, ó Deus, por este tempo, por este lugar, por esta oportunidade. Queremos, ó Pai, que o Teu Espírito nos ensine, que a Tua palavra nos instrua, que nós possamos hoje receber da Tua porção para a nossa vida, para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei o tema dessa ministração: a rebelião das árvores, unção e função. O texto bíblico, nós sabemos que ele tem um aspecto de transtemporalidade. O que isso significa? Significa que ele tem a sua aplicação para o tempo em que ele foi escrito, mas também ele transcende a história e vai sendo aplicado em todos os momentos em que esta palavra é ministrada. Significa dizer que essa fábula que nós temos aqui representava um ensino muito importante para aquele momento histórico de Israel, mas também traz ensinamentos profundos para todas as outras pessoas na história, enquanto esse mundo for mundo, que meditarem nessa mesma palavra. E abrindo um parênteses aqui, esse estilo de linguagem, né, que nós chamamos de fábula, nos estudos seculares, eles acreditam, né, a criação desse gênero a um escritor grego chamado Esopo, que viveu ali perto do século 6 a.C. Mas se nós formos observar, esse texto de Juízes está 500 anos antes de Esopo. Então, ou os historiadores se confundiram, ou existe aí um preconceito linguístico quanto às narrativas judaicas que são postas de lado em detrimento da grega. A verdade é que nós temos diante de nós uma fábula onde os protagonistas, os personagens são árvores, um estilo que é utilizado para ensinar, trazer um ensinamento, um conceito, um princípio. Aqui nós estamos num ponto da história de Israel em que eles estavam pensando e se aproximando daquela transição da teocracia para a monarquia. Isso significa, Deus era o rei de Israel e ele levantava, segundo o seu propósito, os líderes que iriam legislar para o povo. Israel ainda não tinha um rei, mas Israel queria ter rei. Israel queria ser como as outras nações. E aqui então nós estamos nessa
transição. Por isso, a pessoa que conta essa história traz então esta aplicação, questionando Israel, ou pelo menos levantando esta questão, para que eles pudessem pensar, buscando ali as árvores que foram convidadas para reinar sobre o povo, e que não quiseram abrir mão daquilo que estavam fazendo para serem reis. E por último então, quando as árvores frutíferas declinaram do convite, eis que o espinheiro aceita. Mas não é exatamente nesse ponto que nós vamos nos deter. Nós queremos falar um pouco sobre 4 lições que nós podemos aprender sobre a resposta que essas árvores deram e como elas se comportaram. Porque aqui nós temos convites que são feitos. Convites que são feitos para que os protagonistas, no caso aqui as árvores, deixem de fazer o que estão fazendo, deixem de buscar a verdadeira atribuição que lhes foi dada, para exercerem uma outra coisa diferente daquilo que foi o propósito para o qual elas foram criadas e estavam ali. Então, a primeira questão que nós podemos levantar, e o primeiro ensino que nós podemos ter sobre esta história, é que cada um de nós temos uma função e uma unção específica. Obviamente eu estou falando daqueles que fazem parte do povo de Deus, da igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra. Então, este é o primeiro conceito que nós devemos aprender. Cada um de nós temos uma função e uma unção específica. Talvez você está aí ainda à procura de qual seja a sua função ou de qual seja a sua unção. Talvez você imagine no seu coração que você é apenas um número na estatística eclesiástica. Talvez você imagine que não tem nenhuma habilidade que sobressaia aos demais. Talvez você pense que aquilo que você sabe, que aquilo que você aprendeu, não tem uma aplicação direta no reino, no serviço da casa de Deus. Acredite, eu também já cheguei a pensar isso a respeito de mim. Mas a palavra vai nos ensinando que todos nós, indistintamente, temos uma função e uma unção específica no reino de Deus. Quando nós olhamos para os versos de 8 a 13, nós vamos perceber quais eram as funções e a unção que estava sobre cada uma daquelas árvores que foram consultadas. A primeira foi a oliveira. E o que a oliveira disse? Eu não vou renunciar o meu azeite para reinar sobre vocês. E quais são as características que a oliveira falou a respeito do que ela produzia? O meu azeite que dá honra. Deveria eu renunciar o meu azeite com o qual se presta honra? E aqui deuses está, porque na verdade a narrativa é uma fábula, não é? Por isso deuses, e aos homens para dominar sobre as árvores. Então, a primeira árvore consultada reconhecia que ela tinha uma função e tinha uma unção específica. Ela produzia algo de valor, ela produzia o azeite que era um símbolo de honra, um azeite que era utilizado na adoração, o azeite que era utilizado para a unção dos reis, um azeite que era utilizado também para o culto que era prestado ao Senhor, e um azeite, se nós formos expandir o conceito, é também o símbolo do Espírito Santo. No meio da igreja nós podemos encontrar pessoas que têm essa característica da oliveira, pessoas que têm como função e unção produzir momentos, eventos ou comportamentos que geram honra a Deus e adoração a Deus. Pessoas que foram chamadas com um propósito
objetivo de permitir, de criar um ambiente favorável para a honra e adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Pessoas que se deixam fluir pelo Espírito que habitam nessas pessoas, para que através das suas falas, do seu comportamento, das músicas que entoa, ou do dom que exerce através de tocar um instrumento, produzem então esse azeite da honra e da adoração a Deus. Essas pessoas devem ter esse reconhecimento da parte de Deus, e devem entender que aquilo que elas produzem é a sua função e a sua unção, de maneira que qualquer convite que elas recebam, que as obriguem a abrir mão dessa produção, desse azeite da unção, elas devem então recusar, porque se aceitarem, estarão fazendo algo para o qual não foram chamados. A segunda árvore é a figueira, e a figueira então responde: deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? O figo representa aqui a doçura, mas representa também a cura. O figo é um símbolo de cura. Quando lá o rei Ezequias adoeceu de uma ferida incurável, ele então recorreu ao profeta Isaías, e Isaías disse: olha, o Senhor disse que essa chaga que você tem vai ser o motivo da sua morte. E ele então ora ao Senhor, implora, pede a Deus, e Deus ouve a oração de Ezequias. E Deus então manda novamente Isaías para dizer: olha, Deus ouviu a sua oração e vai te dar mais alguns anos de vida, 15 anos. E você vai então fazer o seguinte: você vai fazer um remédio com pasta de figo, e vai colocar sobre essa ferida, e você vai ser curado. Então, o figo representa não somente a doçura do seu fruto, mas também algo que vem como cura. Nós convivemos na igreja de Jesus Cristo com pessoas que têm essa característica, que pelas suas palavras, pelo seu comportamento, pela maneira como convivem com os demais, trazem doçura para uma vida amarga. Pessoas que com suas palavras, com as suas ministrações, trazem doçura para as pessoas que estão amarguradas. Pessoas que pela sua oração, pela sua intervenção, trazem cura para corações feridos, para corações que já desistiram, para corações que estão traumatizados. Então, novamente, se a figueira abrisse mão do seu fruto, da sua doçura, da sua cura, para fazer uma outra coisa que não dar o seu fruto, ela estaria em lugar errado e fazendo aquilo que Deus não a chamou para fazer. E em seguida as árvores vão consultar a videira. E a videira responde basicamente da mesma forma: deveria eu, verso 13, renunciar o meu vinho que alegra os deuses e os homens para ter domínio sobre as árvores? Da mesma maneira, nós encontramos pessoas na igreja de Jesus que têm essa característica. O vinho é tratado na palavra de Deus como símbolo de alegria e de comunhão. Era no Antigo e no Novo Testamento uma bebida popular encontrada em praticamente todas as casas. Era a bebida servida por ocasião de festas como casamentos. Jesus transformou água em vinho em um casamento, numa festa de casamento. Jesus utilizou a simbologia do vinho em seu momento de maior comunhão com os seus discípulos, quando da sua última noite com eles antes da crucificação. Portanto, o vinho é o símbolo da alegria e da comunhão. Da mesma maneira, nós convivemos com pessoas na igreja de Jesus Cristo que tem essa característica de trazer alegria sempre que ela está presente.
Pessoas que têm esta unção e essa função de permitir, de trazer para o ambiente algo muito específico que junta pessoas, que traz a comunhão, que faz com que nós gostemos de estar naquele lugar, na presença de Deus. E se a videira recusasse esta sua função e a sua unção para realizar qualquer outra coisa, ela estaria no lugar errado, fazendo as coisas erradas e não cumprindo o propósito para o qual Deus chamou. Então, a primeira lição que nós aprendemos dessa fábula das árvores é que cada um de nós temos uma função e uma unção específica, e não existe coisa pior do que o crente, o filho de Deus, aquele que foi chamado por Deus, que recebeu uma unção e uma função específica. Não existe nada pior para ele do que estar fora da sua posição e fazendo coisas para as quais não foi chamado. Ou pior ainda, fazendo e realizando coisas que são contrários aos propósitos do reino de Deus. E aí então a nossa função, para encontrarmos então a nossa unção, é entrarmos em contato com a palavra de Deus, é termos uma aproximação em espírito com o Senhor. E com certeza, neste processo e nessa dinâmica de estudar a palavra, de orar, de ter comunhão com o Espírito, o Senhor terá grande prazer em revelar a você, de maneira particular e íntima, qual é a sua função e a tua unção específica. Mas, além disso, nós já temos aquilo que é universal para todos os que foram chamados por Deus ao propósito do Evangelho, que é glorificar a Deus com as nossas ações, que é dar um bom testemunho do Espírito que habita em nós, e que é proclamar o Evangelho da graça, da salvação. Este é o chamado universal. Então, se você ainda não encontrou, ou se você ainda não entendeu a sua função e a sua unção, pelo menos esta que é universal já está sobre a sua vida. Mas existem outras capacitações, habilidades, dons e talentos que Deus deseja que você venha a desenvolver na casa de Deus. Então, lembre-se isso, em primeiro lugar, cada um de nós temos uma função e uma unção específica. E se nós atendemos ao chamado daqueles que vêm nos interpelar para fazermos uma coisa diferente daquilo para o qual nós somos chamados, nós vamos estar desprestigiando esta unção e essa função e trilhando caminhos que o Senhor não preparou para cada um de nós. Segunda lição que nós aprendemos é que esta função e esta unção devem ser ministradas e compartilhadas. Elas não podem ser retidas. Nas respostas de cada uma dessas árvores ao convite para reinarem sobre as outras, elas não somente falam do seu fruto, mas falam do objetivo desse fruto e como esse fruto abençoa pessoas. Por exemplo, a oliveira diz: o meu azeite, com o qual se presta honra. Já a figueira diz assim: o meu fruto saboroso e doce. E a videira diz assim: o meu vinho que alegra. Notem que todas essas três árvores não somente mencionam aquilo que elas produzem, mas dão a este produto uma função, uma funcionalidade. Por isso, esta função e unção que eu e você recebemos de Deus devem ser ministradas e compartilhadas. O azeite é aquele que é utilizado para prestar honra e adoração. O fruto saboroso é aquele que é utilizado para adoçar e para curar. O vinho é aquele que é utilizado para promover
alegria e comunhão para as pessoas. Percebam que todas essas aplicações desses frutos são necessariamente compartilhados e ministrados com outros. Se o fruto da videira permanecer na árvore, ele não vai cumprir o seu propósito. Se o figo permanecer na figueira e não se transformar em doce ou em remédio ou alguma coisa, ele perde também a sua função, vai ficar lá, vai apodrecer, vai secar e vai cair. Da mesma forma, a oliveira. Então, percebam que essa função e essa unção que Deus nos deu, tem o propósito de ser ministrado e compartilhado. Nós não podemos reter aquilo que nós recebemos, nós não podemos enterrar os nossos talentos, nós não podemos cerrar os nossos lábios quando o Senhor nos dá oportunidade de falar. Nós não devemos impedir que outras pessoas venham a receber aquilo que nós também já recebemos um dia. Veja o que diz a palavra de Deus em Salmo 112, versículo 9. Dá com toda a liberalidade aos que necessitam. Os frutos da sua vida justa não hão de desaparecer, tornar-se-á grande e honrado. Qual é o fruto que desaparece? Aquele que não é colhido. Qual é o fruto que deixa de exercer a sua função e é esquecido? Aquele que apodrece, que seca e que cai. Então, o que o salmista está dizendo aqui, o que nós temos precisa ser compartilhado. E aqui ele fala de várias coisas que nós temos. Primeiro ele começa a dizer, indicando que nós devemos compartilhar aquelas coisas com as quais o Senhor nos abençoa, materialmente falando. Ele diz assim: dá com toda liberalidade aos que necessitam. Todos nós temos uma porção com a qual nós podemos ajudar aqueles que necessitam. Todos nós temos uma porção com a qual o Senhor nos abençoou, que precisa ser ministrada às outras pessoas. E ele continua: os frutos da tua vida justa não hão de desaparecer. Ora, como é que nós fazemos para que o fruto não desapareça? Quando nós distribuímos, quando nós colhemos, quando nós transformamos esse fruto em algo que possa ser absorvido, utilizado, desfrutado por outras pessoas. Assim é o azeite da oliveira, assim é o doce da figueira, assim é o vinho que vem da videira. Então, a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que essa função e esta unção que cada um de nós recebemos não deve ficar retida, não deve ficar represada, não é algo com o qual nós possamos andar por aí, às vezes até cheios de nós mesmos, com aquilo que temos, com aquilo que Deus nos deu, porque se isso não for repartido, compartilhado, ministrado, ele está também perdendo a sua função. A terceira coisa que nós aprendemos é que dominar exige renúncia da função e da unção. E aqui nós temos que prestar atenção nessa expressão dominar. Porque o convite que as outras árvores fizeram a essas três árvores era exatamente esse: venha e domine sobre nós. É impressionante como as pessoas estão sempre à procura de algo ou alguém que venham para dominar suas vidas. Ainda que você pense que não há ninguém dominando sobre você, se você parar e prestar atenção na sua vida, na sua rotina, nas coisas que você faz, nas suas obrigações, naquilo que você tem que cumprir, você vai perceber que na verdade existem várias coisas, fatores, comportamentos, organizações, ideias que estão liderando sobre você.
que estão dominando sobre você. Muitas coisas nos dominam enquanto nós estamos aqui nesse mundo, simplesmente porque nós precisamos dessas coisas muitas vezes para sobreviver. Agora, dominar é diferente de liderar. As árvores não chegaram para essas 3 árvores e fizeram uma proposta: ora, seja o nosso líder. Não, elas disseram: domine, reine sobre nós. São coisas diferentes. E qual é a resposta que elas deram? Renunciaria eu o meu fruto para atender a esse chamado? Então, dominar exige renúncia da função e da unção. O que Israel buscava era um dominador. Liderança, eles já tinham. Deixaram de ter essa percepção. Eles estavam buscando um dominador, porque liderança eles já tinham. Quem era o líder de Israel antes da monarquia? O próprio Deus. E Deus mesmo levantava do meio do povo, segundo o seu propósito, os juízes, os líderes que iriam adiante da nação, para conduzir a nação de todas as formas. Eles eram os guerreiros, eles eram os conselheiros, eles eram os juízes, né, como o próprio nome diz. Então, liderança o povo já tinha, mas eles queriam dominadores. Por que é que nós temos essa predisposição de eleger dominadores sobre nossas vidas? A resposta para isso está no Éden. Homem e mulher foram criados com plena liberdade, inclusive liberdade de escolha. E eles então escolheram voluntariamente desobedecer uma ordem clara do Criador e obedecer a uma sugestão de um dominador, no caso Satanás, a serpente. Trocaram a liberdade pela opressão, trocaram a liberdade pela dominação. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso. A partir daquele momento, toda a humanidade ficou submetida a dominadores. E quão grande é a soma dos dominadores? O dominador pode ser a tua conta bancária. O dominador que quer dominar sobre nós são os nossos impulsos para sempre fazer o mal e não o bem. Os dominadores podem ser demônios, podem ser entidades. Os dominadores podem ser as iras, as contendas, a nossa predisposição para o mal. Os dominadores podem ser a nossa empresa, o nosso trabalho, a nossa família. Como nós levantamos e elegemos dominadores sobre nós, quando na verdade não precisamos, porque quem tem liderança não precisa de dominador, quem tem um líder sobre a sua vida não precisa de nada nem ninguém que os domine. O que é que foi que Deus disse para Caim? O pecado jaz à porta, mas compete a ti dominá-lo. E por que então nós somos tão abertos a coisas, pessoas, ideias, comportamentos, modismos que vêm para nos dominar? Muitas vezes nós andamos conforme os dominadores estão determinando. Muitas vezes nós votamos conforme os dominadores estão determinando. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida, esbanjamos ou não o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa saúde, conforme os dominadores estão determinando. Alguns dominadores assumiram uma nova nomenclatura e hoje se chamam influenciadores. E quando nós vemos a vida, o caráter da maioria desses dominadores, influenciadores, são pessoas vazias, tristes,
sem Deus, de péssima reputação e que não tem nada a ensinar para ninguém. Pelo contrário, deveriam estar sentados aprendendo. Estes são os dominadores desse tempo. O dinheiro, as ideologias, os modismos, os comportamentos, as redes sociais. Quando nós nos colocamos debaixo de uma posição de sermos dominados, ou de querermos dominar, neste momento estamos renunciando à nossa função e à nossa unção. Todas essas árvores responderam: renunciaria eu o meu fruto para ser um dominador? Não tem como. Dominar é algo diferente de liderar ou ser liderado. Para dominar, você precisa renunciar à sua função e à sua unção. Olha o que diz a palavra de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, olha a unção. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Quem está acompanhando os estudos de Apocalipse já tem mais ou menos uma noção do que está por vir. E aquilo que está por vir não representa nem 1% daquilo que nós já observamos. Aquilo que está por vir é terrível. Aquilo que está por vir é terrível e horrendo, porque é a consequência do que a própria humanidade construiu através da história, quando deliberadamente quis não ser liderado por Deus e ser dominados e dominadores. Ora estão dominando sobre outras pessoas, mas ao mesmo tempo estão sendo dominados por aquilo que a palavra de Deus chama de dominadores desse mundo tenebroso. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós, os filhos de Deus, é Deus que faz com que nós permaneçamos firmes em Cristo. Porque aquele que renuncia o seu fruto para fazer qualquer outra coisa, já não está permanecendo em Cristo. Então, Deus é que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Como? Ele nos ungiu, nos selou com a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Aquele que tem o selo do Espírito Santo, aquele que permanece em Cristo e em Deus, sabe que as coisas que virão não serão nem um pouco agradáveis, mas porque ele compreendeu a sua função e a sua unção, ele permanece firme em Cristo. Nada o abala. Ele não deixa de fazer aquilo que tem que fazer para atender aos convites do mundo. Porque Satanás, desde Gênesis e até hoje, continua assediando pessoas para que elas deixem de fazer aquilo que Deus mandou fazer, para fazer qualquer outra coisa. E se eu e você estivermos firmes em Cristo, nós responderemos como essa árvore: deixaria eu de dar o fruto para o qual eu fui chamado, para ser um dominador e ser dominado? Não. Isso nos leva à quarta lição dessa fábula. A rebelião traz como consequência juízo e opressão. Interessante que para cada 3 árvores que estão dispostas a permanecer frutificando, há sempre um espinheiro disponível para ser o dominador.
Como eles não conseguiram nada com a oliveira, com a figueira e com a videira, eles vão para o espinheiro. Versículo 14 e 15. E o que o espinheiro fez? A resposta dele foi bem diferente. Foi muito diferente. O que o espinheiro disse? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei, domine sobre nós. O que ele disse? O espinheiro, verso 15, disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Se nós prestarmos atenção na resposta desse espinheiro, nós vamos aprender muitas coisas importantes. Porque a sua fala já começa com mentira e com engano. Porque o espinheiro, e principalmente o espinheiro que crescia na região da Palestina, de Israel, ele não fornece sombra e muito menos abrigo, porque é uma erva daninha rasteira. Como é que um espinheiro rasteiro pode oferecer sombra e abrigo para quem quer que seja? Então, o discurso do dominador, ele já é embasado na mentira, no engano, na falsidade. E ele continua: do contrário, sairá fogo do espinheiro. Essa frase não está solta e não é emblemática. Quem conhece a região sabe muito bem do que o espinheiro está falando. O espinheiro era uma praga que constantemente deveria ser combatida, porque ela se espalhava e comprometia a colheita. Porque espinho sufoca a semente, já ensinou Jesus na parábola do semeador. Espinho sufoca semente. O lugar do espinheiro não tem sombra nem abrigo. Tudo que ele pode oferecer é desconforto, ferida e dor. Tudo que o espinheiro pode oferecer é desconforto, ferida e dor. Mas algumas pessoas estão tão doentes de alma que eles se arrastam a vida inteira atrás de um dominador que somente os fere, traz desconforto e dor. Parece que as pessoas têm prazer de serem maltratadas, feridas, porque é isso que o dominador faz. Ele vem com o discurso de que pode oferecer sombra e abrigo, mas ele é seco, rasteiro, pontiagudo. E quando ele diz do contrário, sairá fogo do espinheiro, essa planta é tão rasteira e tão seca que ela sofre de combustão espontânea. O que é isso? Quando o sol vem a pino e o calor aumenta, ela pega fogo sozinha. Ela se queima, queima tudo que está ao seu redor, e o seu fogo se ergue de uma altura tão grande, que aqui ele diz assim: sairá fogo do espinheiro e vai queimar até o cedro do Líbano, que é uma das árvores mais altas e fortes daquela região. O cedro do Líbano é símbolo de força, resistência, daquele que permanece, daquele que tem raízes. Mas se o cedro estiver próximo do espinheiro, o fogo que o espinheiro emana pode chamuscar até o cedro do Líbano. Percebam as consequências de ter como dominador um espinheiro. Percebam como a rebelião pode trazer como consequência juízo e opressão, porque no primeiro momento as árvores não quiseram exercer a função, mas a história conta que as mesmas árvores delegaram essa função ao pior de todos, ao espinheiro. Quantas pessoas estão sob o domínio do espinheiro?
Quantas pessoas experimentam desconforto, ferida e dor? Quantas pessoas estão chamuscadas? O espinheiro é seco, rasteiro, infrutífero. Ele tanto não produz nada, como impede tudo que está ao redor de produzir qualquer coisa. E esta é a consequência da rebelião daquele que nega o seu fruto, daquele que despreza o que Deus lhe deu como função e unção para fazer qualquer outra coisa para o qual não foi chamado. Eu tive uma experiência muito ruim com um espinho. Eu estava, quando criança, aprendendo a andar de bicicleta, e estava numa praça que tinha um canteiro redondo assim, e o redor desse canteiro era todo daquele espinheiro que alguns conhecem como um coroa de Cristo, né? E eu caí. Todo mundo já está imaginando, né? Dá até um frio na espinha por causa do espinho. Como gesto automático daquele que cai, né, para não machucar a cara, você vai com a mão na frente. E eu caí em cima daquele canteiro de espinhos. O trauma foi tão grande que até hoje eu não me lembro como eu me livrei daqueles espinhos, porque eu não deixava ninguém chegar perto. Minhas mãos ficaram cravejadas de espinho. É uma experiência ruim. Espinheiro não tem nada de bom para oferecer para ninguém. E sabe o que é mais intrigante? Nós estamos vendo nesse quarto ponto que a rebelião traz como consequência juízo e opressão. E por causa da minha e da sua rebelião, por causa do nosso pecado, Jesus se fez justiça em nosso lugar. E como uma das consequências, ele recebeu sobre a cabeça uma coroa de espinhos, que ferem, que são desconfortáveis, que é motivo de vergonha, por causa do meu e do seu pecado. Jesus recebeu uma coroa de espinhos. Quando nós olhamos para essa história, nós vamos lembrar também do Salmo 17, verso 8, que diz: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Se você está procurando um refúgio, uma proteção, se você está precisando de abrigo, de sombra, existe o abrigo que são as asas de Deus. Jesus Cristo, em seu lamento sobre Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e perseguem todos aqueles que foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus pintinhos, mas vós não quisestes. E o salmista está dizendo que Deus nos protege como a menina dos teus olhos. E quando eu falo isso, o pastor Paulo até se mexe na cadeira, porque ele sabe o que é mexer na menina dos olhos. Ele precisou de uma intervenção cirúrgica, que é extremamente dolorosa, desconfortante. E Deus vem e nos protege, como se nós fôssemos a menina dos olhos. E ainda mais, Ele nos esconde debaixo da sombra das suas asas. Foi assim quando Israel caminhava pelo deserto. Uma nuvem enviada por Deus trazia sombra, conforto e alívio do calor durante o dia. Ele deseja nos esconder, nos proteger debaixo da sombra das suas asas. Para isso, nós precisamos apenas conservar aquilo que Ele nos deu, reconhecer a nossa função e a nossa unção, e a partir daí, produzir frutos, ministrar esses frutos, compartilhar esses frutos.
Para concluir, nós poderíamos dizer que todos nós, sem exceção, recebemos de Deus uma função e uma unção. Nós não devemos negociar esses dons e muitas vezes abrir mão deles. Porque a palavra de Deus também diz que nós haveremos de prestar conta disso. Quando nós estamos no lugar que Deus nos colocou e estamos exercendo a função que Ele nos deu, debaixo da unção que Ele colocou sobre nós, com certeza iremos frutificar. E mais ainda, esses frutos não ficarão no pé para apodrecer, secar e cair. Esses frutos serão disponibilizados, distribuídos, ministrados, para que Deus seja glorificado e exaltado através das nossas vidas.